Ótimo, está gravando já. Então, pessoal, a gente já viu várias coisinhas de completação. Pelo que eu estou vendo aqui nos slides, né, eu vi que algumas coisas acabam se sobrepondo, né, à disciplina de perfuração e isso pode ficar confuso, tá? Então, como eu falei, é o tipo de disciplina que aí só fica bem claro mesmo no final, quando ela conclui, porque tem hora que se confunde mesmo. Tá? Então, o que a gente viu? Movimentação da unidade de intervenção do poço. Não é? Então, isso quando já acabou a perfuração. Então, instalação de equipamentos de segurança. O BOP normalmente é só na fase de perfuração. Na fase de completação, normalmente não se utiliza. A não ser que o reservatório, né, tem uma pressão assim já identificada muito elevada e que represente algum tipo de risco. Aí o BOP continua lá, pelo menos até a árvore de Natal. Aí vai depender. A maioria dos casos, o poço produz sem o BOP. O BOP é só na fase da perfuração e a árvore de Natal fica. A não ser que seja um poço que represente risco. O que é um poço que represente risco? São poços com pressões acima da média daquela região. Né? Não tem, então, às vezes, um poço aqui no contexto de Brasil, ele tem uma pressão normal, porque a média dos poços de determinada região é elevado, mas se você for comparar com um poço terrestre, ele tem uma pressão muito elevada. Então, vai depender do contexto. O que é uma pressão elevada? Vai depender de onde nós estamos. Hoje a gente vai falar um pouco, então, de condicionamento do poço, que é justamente o corte dos tampões. Aí a gente vai emendar nos diferentes tipos de canhoneio, avaliação dos testes de perfis, estimulação, eventual abandono. Os itens, todos esses itens 5, 6, 7, 8, a gente não vai conseguir ver na aula de hoje. Mas na aula de hoje eu acho que eu consigo avançar da parte de condicionamento e chegar aqui na parte de canhoneio e avaliação de testes e perfis, pelo menos, na metade aqui do item 4. Isso daqui a gente já viu, eu vou passar isso daqui rápido. Isso daqui a gente viu também em detalhe lá na parte de perfuração, que é justamente a necessidade do abandono temporário. O que vocês precisam lembrar? Que a sonda que executa a completação não necessariamente vai ser a mesma sonda que vai executar a completação. Então, perfuração, completação, atividades distintas, de empresas diferentes, que requer uma plataforma com características diferentes, tá? Funcionários com um treinamento diferente, tá? Então, o abandono temporário nada mais é do que você ter aí pelo menos 3 barreiras de cimento, tá? Sendo que sempre preenchida todo esse espaço aqui entre os tampões de cimento, preenchido com fluido, que pode ser de fluido de perfuração ou até mesmo a própria água do mar, tá? Então, ela perfurou, revestiu, cimentou, depois preenche tudo, o poço nunca deve ficar vazio para evitar colapso, tá? E bota esses tampões de cimento. Então, esse é o abandono temporário, tá? Aqui o tieback eu também já comentei, só relembrando, dependendo da lâmina d'água, se a lâmina d'água for rasa, igual, por exemplo, se for um rio ou um lago, ou até uma península, né, dependendo da região do mar, tem poucos metros de lâmina d'água, normalmente aí por volta de 50 metros de lâmina d'água. Então, o que a empresa faz? Ao invés de colocar uma completação, né, equipamentos preparados para trabalhar debaixo d'água, ela faz uma extensão, né, ela pega um tubo com flange, né, que é essa parte flangeada aqui, conecta, faz uma extensão e completa, né, equipa o poço como se fosse uma completação interna. Tá? O tieback é um prolongamento, extensor. Aí aqui está falando do teste de pressão, né? Os testes de pressão, eles são importantes justamente para evitar surpresas ali na frente, garantir a segurança. Então, um teste de pressão, por exemplo, se você espera trabalhar normalmente com 100 PSI, vamos botar um exemplo baixo aí, você vai testar aí por margem de segurança o dobro, mesmo que você nunca chegue lá, tá? Justamente para você ter uma boa margem de segurança, tá? Todo e qualquer equipamento eletrônico, até de uso doméstico, por exemplo, a televisão. A televisão ela tem um volume máximo, vamos botar que é de 0 a 100 o volume. Ela não foi projetada para ficar
naquele volume máximo constantemente. Normalmente, o range operacional é de 50% a 70% de qualquer coisa. E isso é válido principalmente para itens domésticos, tá? Então, quando você vai para a parte industrial, isso daí, quando você ultrapassa esse limite recomendado, que é isso aí de 50% a 70% da capacidade máxima, você bota em risco a integridade do equipamento e, por consequência, a integridade física das pessoas que estão ao redor. Tá? Então, por isso que é importante essa fase aqui de teste de pressão. Aqui o BOP de uma sonda terrestre, né, e de uma sonda modular. Então, estou mostrando aqui como que ele funciona. Normalmente ele tem aqui no máximo 3 metros é a altura disso daqui, que é a parte que fica abaixo da mesa rotativa. E são as gavetas, tá vendo? Aqui conectando a cabeça do poço. Então, é basicamente isso. BOP, tamponar o poço caso haja necessidade. Aqui também a gente já viu, só relembrando, né? Aqui é a estrutura do poço, aqui a base adaptadora de produção, que a gente vai ver lá na frente, o BOP aqui, que é o preventor de blowout, e o riser conectando na plataforma. O riser é um equipamento, ele é um tubo, normalmente revestido por cimento na parte externa, tá? Esse riser aqui, para quem pega a estrada com um pouco mais de frequência, é muito comum ver aí na BR-101, tá? Na Dutra ali também a gente vê um trânsito muito intenso desses risers, tá? Então, o que acontece? Para que a água do mar não interfira durante o meu processo de completação ou até mesmo de perfuração, eu coloco esse riser aqui para que todos os fluidos só passem aqui por dentro, tá? Então, a água do mar não vai ter contato com o fluido de perfuração ou os equipamentos de completação que estão sendo descidos aqui, tá? Então, o riser é um tubo rígido feito para que todas as ações executadas durante a fase de perfuração e completação não tenham interferência da água e das pressões e das temperaturas do mar. Tá? Aqui está o BOP submarino, essa ilustração eu acho que eu já mostrei também em perfuração, só para vocês lembrarem aqui e terem a ideia da proporção, né, de um operador aqui e do BOP. Esse BOP aqui pode chegar aí até 10 metros, né, mais ou menos um prédio aí com 4 andares. Então aqui é uma diferença também, diferenciando o kick de blowout, uma coisa que a gente já viu lá atrás, não é o kick, é o fluxo indesejado do reservatório para o poço, e a gente pode controlar. O blowout é justamente a consequência de um kick não controlado, é o fluxo descontrolado do poço para a superfície. Tá? Aqui alguns exemplos de blowout, também nós já tínhamos visto. Então, essa daqui que é a parte que interessa para a gente, que é a parte do conteúdo novo, né? Não é a parte de revisão. Então, beleza. Quero voltar a ter acesso ao meu poço. Então, eu vou descer a mesa de operação ali da sonda de completação, ela também tem uma mesa rotativa, mas não com a mesma potência que uma sonda de perfuração. Por quê? Porque, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz é justamente reaver o contato com o poço. Tá? Então, desce uma broca aqui para quebrar os tampões de cimento e fazer a recirculação do fluido que estava aqui e raspando, tirando qualquer cimento que tenha agarrado aqui no revestimento. Tá? Então, essa broca aqui vai quebrar os tampões de cimento do abandono temporário e o raspador vai tirar qualquer vestígio de cimento ou qualquer outra coisa que tenha aderido na parede interna aqui do revestimento do poço. Tá? Então, esse é o condicionamento, é restabelecer o contato com o poço, quebrando os tampões que foram colocados durante a fase de abandono temporário. Tá? Então, aqui o poço está devidamente condicionado. Tá? Então, abandono temporário quando acaba a perfuração. Primeira coisa que a gente faz quando começa a completação, condicionamento do poço, que é justamente acabar com o abandono temporário. Aqui está falando que a mesma coluna que realiza o condicionamento do liner, né, é utilizada para trocar água do mar por um fluido de completação.
Então, aqui, o condicionamento pode ser feito ali com água no mar, mas vai depender muito da empresa, da cultura da empresa. Ou você pode usar um fluido de completação, que é um fluido que não é tão, como eu posso dizer, ele não é uma preparação química tão robusta, tão complexa quanto o fluido de perfuração, mas ele já tem qualquer coisa, qualquer aditivo ali para ter uma boa circulação, algumas coisas do tipo. Então, tanto que ele fala, né, que o fluido de completação mais utilizado é a solução salina composta de água, sais e aditivos isenta de qualquer sólido. Esses aditivos normalmente são os anticorrosivos, tá? Consequentemente, sua viscosidade é bem próxima da água, tá? Coisa que não é verdade quando se fala em fluido de perfuração. Fluido de completação, de perfuração, desculpa, ele tem um aspecto muito parecido com o da lama, não é à toa que a gente chama ele de lama aqui. Ele é bem viscoso, não é? Então, procura-se utilizar fluidos estáveis, não tóxicos, né, principalmente hoje em dia, e que não agridam o meio ambiente. Esse fluido deve ter densidade tal que garanta a segurança das operações, isto é, deve garantir uma pressão de fundo acima da pressão de formação. Pressão de fundo acima da pressão de formação, que se espera encontrar durante as operações. Então, imagina, eu tenho aqui o reservatório, que eu tenho a pressão do reservatório. E eu tenho aqui o meu poço. Tá? Então, essa pressão do poço, tá? Eu posso também chamar pressão do fundo do poço. Vou botar aqui PFP, pressão do fundo do poço, né? Que é essa pressão que vai estar aqui. Ela tem que ser maior do que a pressão da formação ou pressão do reservatório, tanto faz. Vou chamar reservatório. Tá? Ela tem que ser maior. Porque se ela for menor, se essa pressão aqui for menor, o que eu vou ter? Fluxo. Tá? Vou ter kick. E eu não quero agora. Eu não quero produzir agora. Agora eu quero equipar meu poço. Quero botar vários equipamentos para que ele possa produzir de forma segura e controlada. Isso leva semanas para ficar pronto. Tá? Então, eu sempre tenho que trabalhar com uma pressão no fundo do poço maior do que a pressão da formação. Para quê? Para que o óleo não suba, para que ele permaneça dentro do reservatório. Tá? Então, por isso que eu destaquei isso daqui, pressão do fundo acima da maior pressão de formação. Ela também não pode ser tão maior, porque se ela for muito maior, né, a pressão do fundo do poço for muito maior que a pressão do reservatório, esse fluido vai começar a invadir a formação. Eu posso inchar a formação e ela pode desmoronar. Tá? Então tem que ter um equilíbrio. Tá? Ela tem que ser maior, mas não tão maior. Normalmente na escala de 5 a 10% maior. Não é? Então você coloca ali, vamos botar a pressão do reservatório está 100 PSI. Né? Então a pressão de fluxo no fundo do poço vai ser 105 PSI, 110 PSI. Vai ser algo nessa escala. Tá? Aqui é utilizado o sal, né, para poços localizados offshore. O fluido da base pode ser a própria água no mar, desde que seja filtrada, né, e utilize aditivos adequados. Tem muita bactéria, muitos fitoplâncton, isso pode criar lodo na formação, tá? Então, por isso que você tem que ter um mínimo de controle, não é água puramente do mar. E você pode usar o sal ainda para adensar o fluido até que este atinja um peso tal que forneça uma pressão hidrostática maior que a pressão estática da formação, que é isso que eu expliquei ali do lado. Tá? Isso daqui é muito importante, tá, gente? Daqui é o coração da segurança. Se você assegurar isso daqui, você não vai ter blowout, você não vai ter qualquer tipo de incidente. Tá? Hoje em dia, né, você tem máquinas que já fazem esse monitoramento. Aqui algumas características importantes, que é o que eu já tinha falado: bactericida, anticorrosivo, surfactantes para evitar a formação de emulsão. O que é emulsão? É uma fase que ela não é nem líquida nem gasosa, ela fica assim, igual, por exemplo, quando a gente pega o detergente de lavar louça junto com a água, o que ele gera? Espuma. Espuma é emulsão. Ela não é nem detergente nem água. É uma fase indefinida. Tá?
Então, mas o problema, quando você tem essa fase indefinida no poço, isso daí pode criar bolsões de ar ali, criar uma situação que você possa tomar um kick, tá? Então, por isso que é importante evitar a formação de emulsão, tá? Sempre for lembrar de emulsão, lembra quando eu tenho detergente e água, ele forma espuma. Então, é mais ou menos isso. É uma fase não definida, né? Você tem uma ambiguidade de definição. Esses aditivos que, para não permitir que o fluido de completação interaja com a formação. Então, dependendo se for um calcário, arenito, um folhelho, ou até mesmo um evaporito, são diferentes tipos de rocha. Você pode acabar causando a dissolução. Quer ver um exemplo? Você pega um copo d'água e derrama sobre uma mesa de madeira. O que vai acontecer com essa madeira? No ato, no momento? Nada. Agora eu pego essa mesma água e derramo sobre uma folha de papel. Eu vou enfraquecer a folha de papel? Vou. Tá? Então você vê, o mesmo fluido ele vai ter reações diferentes a depender do material. Fiz um exemplo para vocês da água tendo contato com a madeira ou da água tendo contato com uma folha de papel. Tá? Então eu vou alterar a resistividade daquele material, ou melhor, a ductilidade, a capacidade ao torque, ou coisas do tipo. Tá? Então eu tenho que garantir que um fluido não faça isso com a rocha. Tá? Que ele não enfraqueça a rocha, que ele não acabe dissolvendo a rocha. Então, aqui é o como a gente faz, né, e as funções, né? Manter a segurança do poço, evitar o kick, diminuir o peso da coluna devido à flutuação, pode ser por causa de emulsão, né? Reduzir a carga do gancho, limpeza do poço, né, primordial, para depois descer os equipamentos, evitar dano à formação. Isso daqui a gente já viu, vou passar também, depois vou tirar daqui desse slide. E a gente vem agora para a avaliação da cimentação primária. Tá? Essa parte eu já tinha comentado com vocês lá na fase de perfuração ou não? Avaliação da cimentação primária. Vocês lembram? CBL, VDL? Não lembro disso, não. Tá, sônico, então eu não falei. Tá? Aqui, normalmente eu só cito, mas não me aprofundo. Então, vocês lembram lá, perfurar, revestir e cimentar. Tá, só que agora aqui na completação a gente está querendo garantir a segurança e botar o poço para produzir de forma segura. Então, no aspecto de segurança, o que é descido? É descido uma ferramenta que ela vai justamente tentar identificar aonde eu tive uma boa aderência do cimento, como é nessa parte aqui, uma aderência parcial, tá? Seria aqui. E o revestimento livre. Né? O que é revestimento livre? Então, olha aqui, esse espaço anular aqui não foi preenchido com cimento. Tá? Isso representa um risco. Tá? Representa um risco do colapso do poço nessa região. Tá? Ou até mesmo da invasão de água aqui de reservatórios. Tá? E com o tempo ele corroer e invadir o meu poço. Tá? Aqui. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que recimentar, tá? Mas antes disso, eu tenho que identificar. Eu tenho que fazer um diagnóstico do meu poço para identificar esses trechos que foram bem cimentados ou mal cimentados, tá? Então, para que esses trechos sejam identificados, são descidas ferramentas de perfilagem, tá? Então, essas ferramentas de perfilagem de poço, eles vão medir, né, a aderência e a presença do cimento, que juntando a formação, né, a rocha, com a tubulação. Então, aqui são os principais identificadores, tá? Os principais métodos. Então, eu tenho aqui, olha, o gamma-ray, ele vai medir a radioatividade natural da rocha, tá? Aqui no caso da formação. Então, cada rocha ele tem um nível de radioatividade. Isso já é tabelado, tá? E o equipamento consegue identificar. Com isso, eu já consigo ter mais ou menos noção onde pode ser o topo do meu reservatório, onde pode ser a base do meu reservatório, por exemplo. Tá? Então, aqui ele fala que ainda na fase da perfuração é corrido o gamma-ray no poço aberto, cujas profundidades são consideradas como referência durante toda a vida do poço. Isso daqui também é importante. Isso daqui ele acaba virando parte da identidade do poço. Tá?
Lembrando que cada poço vai ser perfilado individualmente, e cada poço vai ter o seu nível de radioatividade, que é esse daqui, tá vendo? Cada poço vai ter seu próprio exame, tá? Vamos botar exame entre aspas aí, né? Que esses exames eu estou explicando para vocês. A gente está aqui no Gamma Ray, tá? Gamma Ray vai ser esse track aqui verde, tá vendo? Então, onde eu tenho mais radioatividade e onde eu tenho menos radioatividade. E a depender do nível, eu consigo identificar qual tipo de rocha. Sabendo qual é o tipo de rocha, eu posso saber aonde quais são os limites do meu reservatório, uma região boa para canhonear, por exemplo. A função dessa nova corrida é amarrar, né, a profundidade com os perfis corridos a poço aberto. Então, uma coisa é eu descer o Gamma Ray sem o poço estar revestido e cimentado, outra é eu descer com ele revestido e cimentado. Então, eu fazendo essas duas corridas, depois eu vou fazer essa amarração de dados, para justamente cruzar o dado da perfilagem que foi feita com o poço fechado, depois com o poço aberto. Tá, aí depois vai falando alguma coisa aqui, tendo noção do sinal, mas não é muito importante. Outro que é importante, né, é extremamente básico, mas muito importante, que é o Case in Color Locator, que é o perfil CCL. Tá? Aqui vocês podem chamar só pela sigla, tá, gente? Que é o GR, Gamma Ray, Case in Color Locator, que é o CCL. Então, ele vai identificar justamente onde estão as conexões. Tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho o tubo A aqui e o tubo B. Tá? Então, isso daqui seria a luva de conexão, né? Na prática, ele é conhecido como luva de conexão. Tá? Então, é ela quem faz a junção de um tubo A com um tubo B. Tá? Então, o CCL identifica isso. Tá? Então, esse sinal aqui é justamente um indicativo de que eu tenho conector de tubos. Então, para que eu preciso dele? Para também ir confirmando a profundidade do poço, para ver se eu estou certinho, e para indicar também que nessa região eu não posso fazer qualquer intervenção na altura, tá? Porque ali é uma zona frágil e eu não quero, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, que canhonear depois, eu vou canhonear a partir daqui, tá? Nunca vou canhonear na altura da luva, tá? Então, por isso que o Case in Color, ele é locate, justamente para poder identificar essas luvas ao longo do poço. Então, beleza. Feito isso, né, a gente já viu o Gamma Ray, que ele vai medir a radioatividade da rocha. Então, tá vendo aqui, ele viu aqui que essa rocha é diferente dessa, que essa daqui é igual à anterior, que é diferente dessa. Tá? Então, o Gamma Ray, é lógico que ele não faz isso sozinho, ele faz isso com o auxílio de outros perfis, que a gente vai ver. Tá? Mas ele ajuda a identificar esses diferentes tipos de litologia, tá? Os diferentes tipos de rochas que estão ali por trás. Então, eu posso ver alguma que pode comprometer mais ou menos. Tá? O Case Color Locator vai localizar as luvas e o que vai identificar justamente a boa ou má cimentação. Vão ser esses dois camaradas aqui. O perfil CBL e o perfil VDL. Tá? Então, ele é o perfil sônico, ele é através de pulsos acústicos. Então, se vocês, por exemplo, baterem na madeira, a gente vai ver que ela tem uma sonoridade diferente de bater na parede. Porque são materiais diferentes. Então, a propagação de som no meio vai ser diferente. A propagação das ondas, elas vão ter comportamento diferente. Tá? Então, esse equipamento CBL e VDL, ele tem esse nível de sensibilidade, tá? De entender em que lugar estaria oco e que lugar estaria preenchido. Tá? Sempre com foco no cimento. Tá? Então, olha lá, o perfil sônico, que é esse perfil que vai justamente emitir esses pulsos sonoros, ele é composto basicamente por por um emissor de pulsos sonoros e dois receptores. Tá? Então, aqui eu vou emitir o pulso sonoro, ele vai reverberar e pegar nos receptores, sendo que eu tenho um que vai percorrer no cimento, formação, e outro no cimento, revestimento. A gente já vai ver aqui na frente. Uma única ferramenta registra essas duas medidas. Tá?
Então, olha, os pulsos sonoros são emitidos a cada 20, 30 segundos e se propagam pelo fluido, pelo revestimento, pelo cimento e pela formação. Olha, fluido, aqui, tá? Fluido, revestimento, cimento e formação, tá? Antes de retornarem e serem captados pelos receptores. Os pulsos que viajam pelo fluido são os que chegam mais tarde, pelo fato dos líquidos terem velocidade do som menores que do sólido, né, conforme a gente pode ver aqui na figura. A ideia básica dessa ferramenta é o seguinte: o que está solto vibra diferente daquilo que está preso em algo, que é aquele exemplo que eu estava dando para vocês de uma superfície de madeira e uma outra de argila, né, de tijolo. Então, aqui, o perfil CBL, ele vai investigar a aderência do cimento no revestimento, tá? Então, o CBL é como se fosse esse camarada aqui, revestimento do cimento. Ele vai medir essa interface aqui, tá? O CBL. Então, é o registro contínuo de medida da amplitude da primeira onda que chega no primeiro receptor. Então, boa aderência resulta em valores baixos no sinal VBL. Então, olha só aqui, boa aderência, isso daqui é a amplitude do sinal, tá vendo? Então, quando ele topa aqui embaixo, ó, tendendo a zero, tá vendo esses trechos aqui? Aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, zero. Então, quando ele está aqui, é sinal de boa aderência, tá? Então, quanto maior a amplitude, pior a aderência. Então, nesses trechos aqui, o que eu tenho? Revestimento livre. Tá? Aqui, revestimento livre. Tá? Então, com essa identificação e com o Gamma Ray e o CCL que foram descidos, que foram ajudando a identificar a profundidade a qual ele se encontra, são essas zonas aqui que eu vou ter que corrigir. Tá? Então, tá vendo a importância de eu saber o tipo da formação, aonde estão as luvas, para poder, depois que ele identificar onde está faltando cimento, eu saber exatamente aonde intervir, tá? O CBL, tá. Já o VDL é o registro contínuo do trem de ônus completo do receptor 2, tá? O VDL investiga o cimento, a aderência do cimento nas paredes da rocha, tá? Ou seja, na formação. Mostrado com uma sequência de faixas claras e escuras. Aqui, como vocês podem ver, mas isso daqui é a interpretação antiga. Hoje em dia está tudo digitalizado e facilitou bastante. Tá? Então, quando há boa aderência do cimento com a formação, grande parte da energia acústica se propaga através da formação, resultando em presença forte do sinal na formação. Os sinais de formação são reconhecidos por faixas onduladas, devido à variação do tempo de trânsito. Rocha não é um material homogêneo, né? Pelo contrário, é altamente heterogêneo. Sinal de revestimento, são faixas pretas e paralelas, devido à uniformidade do tempo de trânsito no revestimento. Material homogêneo, tá, o revestimento, então ele tem uma conformidade, né, uma igualdade. Boa aderência do cimento com o revestimento resulta em ausência dos sinais do revestimento. Então, quando os sinais aparecem, significa que o revestimento está solto. E os sinais do fluido são a última faixa a serem registradas. Isso é devido ao fato que nos líquidos a velocidade do som é menor, tá? Então ela chega por último. Essas faixas são bem paralelas devido à homogeneidade do fluido. Tá? Então, a gente espera a homogeneidade aqui quando a gente está falando de revestimento, por ser um material de aço, né, do fluido, e a gente não espera a homogeneidade aqui quando a gente está esperando o sinal da formação. Aqui alguns exemplos, tá? Ele mostra aqui o que seria a luva, tá? Um sinal forte do casing, do revestimento, tá? Um sinal fraco da formação. Tá vendo como ela fica aqui, ó, mais perdida? Então aqui, tá vendo? Ela fica bem, é uma tarja preta, né? Aqui fica muito ondulado e disperso. E aqui ele fica picotado, tá? Aqui está mostrando, né, um caso de um revestimento livre. Tá? Então, olha, foi identificada uma luva aqui e uma segunda luva aqui. Tá? Então, um revestimento forte aqui e uma formação com sinal fraco. Então, agora, quando eu tenho uma boa aderência, olha como a minha imagem fica. Entre o cimento e a formação. Tá?
Então, olha aqui como é que fica a base. Né? Vocês lembram daquela base que eu falei aqui? Olha. Aqui. Tá vendo? Imagina que eu tivesse isso daqui a maior parte do trecho. Tá? Então, isso no sinal, um dado real, né? Seria justamente isso daqui. Tá? Sinal forte da formação, tá vendo? Ele não vai se esbranquiçando aqui. Tá? Então, eu tenho um sinal forte do revestimento, sinal forte da formação. E isso indica uma boa aderência entre o cimento e a formação. Aí aqui já estou colocando elas lado a lado, né? Exemplo de resposta, né, do revestimento livre, tá? Quando ele acontece aqui, e do revestimento preenchido. Então, um outro sinal, então a gente já viu, olha, a gente já viu o CCL, que faltou aqui, deixa eu ver se ele aparece. Ele aparece aqui também. Então, olha aqui, ó, a gente já viu o CBL e VDL, né, um que vai investigar o cimento no revestimento, e aqui o cimento na formação, e o tempo de trânsito. O tempo de trânsito, o que a gente espera? A gente espera que ele esteja o mais centralizado possível. Ele serve para controle de qualidade da leitura, definindo se a ferramenta está descendo exatamente no centro. Tá? Porque se ela descer alinhada ou muito para a esquerda ou muito para a direita, eu vou ter um ruído, vou ter um erro na leitura do sinal. Tá? Eu não quero isso. Então, o que eu quero aqui? Uma linha mais reta possível e mais centralizada possível. Tá? Então, a partir do momento que eu tenha muitas irregularidades, eu vou ter que correr o CBL e o VDL de novo. Tá? Então, um tempo de trânsito é para ele ser o mais regular possível. Então, aqui alguns exemplos, tá? Que é o exemplo da luva, né? Do CCL, ele tem um nome, que é o sinal Chevron. Né? O sinal Chevron é justamente esse sinal aqui que identifica luvas. Aqui mostrando aqui como é que era feito, né? Essa imagem aqui deve ser aí anos 80, 90. Hoje em dia a gente já tem uma resolução um pouco melhor. Então, aqui mostrando, olha, a gente vê aqui justamente, ó, aqui está a legenda, tá? Aqui é o tempo de trânsito, o gamma ray, case color locate, localizador de luva, é o CBL, tá? Aqui o CBL em duas amplitudes de onda, tá? Aqui o CBL, tá vendo? Ele medindo duas frequências de onda, o VDL, tá? E esses daqui eu não sei o que são. Daqui provavelmente também deve ser uma outra amplitude de onda do CBL. E aqui também do tempo de trânsito. Tá? Daqui pode ser uma duplicidade, por exemplo, incluída para você avaliar uma ferramenta descendo duas vezes, fazendo a mesma coisa para você ter tipo uma prova real, tá? do dado que você está colhendo. Aqui vai depender muito da empresa. Tem empresa também que desce assim, alguns perfis assim, que não necessariamente são padrões na indústria. Né? Então, nada assim é 100%. Vai depender muito da empresa que está trabalhando. Olha, o Miguel, não sei. Pode ser. Eu nunca tinha pensado, né, em relação a Chevron. Pode ter sido. Normalmente associa sobrenome de pessoas ou da empresa. Faz sentido isso. O sinal Chevron, né, que é essa que conseguiu identificar os sinais das luvas, né? Pode ter sentido, sim. Aqui é o perfil ultrassônico. Ele já é uma evolução, tá? Ele desce junto com os outros perfis, mas ele já é um pouco mais recente. Ele utiliza pulsos ultrassônicos para avaliar a qualidade da cimentação em 8 direções, tá? É uma ferramenta que se propõe a avaliar com maior resolução a aderência de revestimento e cimento, tá? Então, ele é o CBL-VDL melhorado, mas ele sempre tem que descer em conjunto com os demais, tá? Então, olha só. Então, a gente já viu, olha aqui, tá vendo? A melhor definição, o melhor nível de detalhamento que ele traz, tá? Mas sempre junto com os outros perfis. Isso daqui é o melhor que a gente poderia ter, tá? Então, quanto mais escuro, melhor a aderência, tá?
Então, quanto mais claro, mais espaços vazios eu tenho ali entre o cimento e a formação. Então, eu vou precisar intervir. Tá? Então, olha só como ele facilita a interpretação, de forma bem mais visual. Não é? Então, olha lá, o perfil CEL não é tão eficiente quanto o CPL e VDL para investigar aderência e formação. Por isso que o uso combinado de ambos os perfis permite a completa avaliação da qualidade da cimentação. Então, eles devem ser usados em conjunto, tá? É importante. Aqui está mostrando, olha, típico da Baker, né? Baker Hughes. Então, ó, caso os perfis indiquem algum trecho com má cimentação primária, né, torna-se necessário efetuar essa correção através de uma operação chamada compressão do cimento. Na prática, ela é mais chamada de squeeze. Tá? Então, a gente vai squeezar cimento, isso se for um pequeno trecho. Tá? Para longos trechos, a gente vai chamar de recimentação, a gente vai ver agora. Então, um ou mais furos são feitos no revestimento, né, que é através do canhoneio, que vai ser mais mostrado, vai ser adiante, vai ser melhor detalhado. E um cimento aditivado, que é squeezado, né, ou seja, inserido, é pressurizado, né, por esse ponto, para a intenção de comprimi-lo por trás do revestimento. Essa pasta de cimento é composta de água, cimento e aditivos, né, que são controladores de pega. O controlador de pega é justamente o nível de aderência e o tempo que ele vai levar de secagem, de filtrados e outros. As partículas sólidas do cimento devem ser tais que permitam tamponamento da rocha para permeabilidades menores que 100 dars. Além da correção da cimentação primária, os objetivos dessa operação também incluem, né, isolar intervalos já abertos, para reduzir ou eliminar a produção de fluidos desejados ou para abandono, e reparar vazamentos por detrás do revestimento. Então, a compressão do cimento pode ser feita de dois modos, né, a alta pressão ou a baixa pressão. A compressão a alta pressão envolve a quebra da formação, tá? Então, isso é perigoso, tá? Mas tem como ser feito. E a injeção da pasta na fratura resultante. Para se fraturar uma rocha permeável, conta-se com a ajuda de reboco da própria pasta de cimento, né? Esse reboco permitirá a pressurização do poço até atingir a pressão de fratura da rocha. Isso daqui, gente, é um pouco perigoso, mas muitas das vezes é necessário, porque a perfuração ela não deixa a parede do poço uma linha perfeita, né? Ela não fica lisinha, certinha. Você vai ter algumas nuances, algumas variações. Então, às vezes, vale a pena você fraturar parte da rocha, injetar e colocar cimento no local. Tá? É como, assim, fazendo uma analogia, seria quase que uma operação tapa-buraco, tá? Devido a essa não linearidade, não é? Então, a gente está intervindo da natureza, né? Então, a gente não espera uma resposta linear da natureza, né? Ela tem esse comportamento não linear dela é comum. Então, a gente tem que, mesmo assim, tentar minimizar possíveis acidentes. E a compressão alta pressão é uma delas. Tá vendo? É pouco utilizada devido ao risco. Eu falei, é arriscado? Às vezes é necessário? Sim. Mas se evita ao máximo. Que a gente, por que é evitado, né? Além dos períodos de fratura, né, e colapso total, você pode danificar o reservatório e perder aquele poço, tá? Então, você pode isolar permanentemente. Então, a sua ideia, às vezes, ali era corrigir, e você acaba isolando, e você perde contato com o poço, e às vezes de forma que não dá para recuperar de novo. Então, por isso que a cimentação, né, a recimentação, a baixa pressão é mais utilizada. Esse tipo de compressão de cimento. Justamente por não atingir a pressão de fratura da rocha. Então, etapas de compressão do cimento a baixa pressão, também chamado de hesitação, né? Então, ou seja, você está sempre hesitando, não é justamente por conta do cuidado para garantir ao máximo a integridade do reservatório e da parede do poço. Então, você desce, né? Aqui a mistura da pasta e deslocamento dela, tá? Aqui, ó. Injetando aqui. Retirada do tubo aqui. Então, aqui, esse daqui é o colchão, tá?
Aqui pode ser um fluido mais denso, tá? Que ele vai funcionar como se fosse uma parede, como se fosse um tampão. Aí depois o que é feito aqui? Você tira essa coluna, aí você tira rápido, aí aqui ele já começou a pegar, já começou a solidificar, tá? Mas ainda não está totalmente. Aí o que é feito aqui? Uma circulação reversa, tá? E uma breve pressurização aqui, né? Pode empurrar isso aqui para baixo. E a compressão da pasta até a cura dela, tá vendo? Então se comprime, tá? Essa pasta que está aqui, logo abaixo desse fluido colchão, que é um fluido mais denso, que vai separar o fluido que está aqui do fluido que está aqui, justamente para a gente tamponar com cimento aqui, tá? Sempre, nesse exemplo, a baixa pressão. Tá? A pasta empurra o fluido de completação para a formação e que ocupa as cavidades existentes. Então, aqui nós temos um caso de recimentação. A recimentação ela já é mais aplicada para longos trechos mal cimentados. Tá? Então, quando eu tenho aí já não centímetros mal cimentados, né? Mas agora a gente está falando em metros mal cimentados. Então, o que acontece? Normalmente, nesse caso, vale mais a pena você canhonear na base, você canhoneia aqui na base, canhoneia no topo, desce uma coluna de trabalho, tá? Ela vai injetar cimento. Esse cimento vai percorrer por detrás do revestimento, tá? Aqui está a formação, aqui o revestimento. E ela, quando começar a voltar aqui, ela vai cair em cima desse cement retainer, que é o retentor de cimento, que ele evita justamente que o cimento volte para cá, tá? Então ele bate e fica aqui. Que é o cement retainer. Então, quando essa pasta começa a vir aqui, ela começa a impor um peso maior sobre a coluna de trabalho, aqui no caso de intervenção de recimentação. E isso tem como ser medido lá em cima. Você já tem um peso da coluna que está sendo monitorado constantemente. Tá? Você começa a sua operação. Daqui a pouquinho a sua coluna passa a pesar um pouco mais, quer dizer que o cimento já está vazando ali pelo canhoneado do topo e você conseguiu fazer a circulação aqui. Tá? Então, com isso, você para. Tá? Então, aqui o passo a passo, né, do que eu acabei de descrever está aqui, ó, canhoneio de 2 pontos, descida do cement retainer a cabo, descida da coluna no caso de perfuração, né, com o stinger. E stinger é justamente esse afunilamento que ele vai ajudar a dar mais velocidade na hora da injeção da pasta de cimento. A limpeza do canal, que acaba do canal feito pelo canhoneio, né? Porque ele fica sujo. Aí, então, você tem que circular a pasta. Tá? Retirada com a coluna circulação reversa e descida da broca e raspador para corte do cement retainer e limpeza do revestimento. Então, depois que é feito isso, fica um resíduo de cimento. E você sabe aquela coluna de condicionamento? Ela é descida de novo. Tá? Então, repare, eu condicionei meu poço, agora eu mapeei a falha da cimentação primária, corrigi e condiciono de novo. Olha em que etapa eu estou. Eu estou corrigindo falhas ainda inerentes ao processo de perfuração. Sempre vai ter esse tipo de problema, não tem jeito. Tá? Algumas vezes nós vamos ter mais, outras vamos ter menos. Tá? Então, deixa eu ver aqui, acho que vai dar para falar tudo sobre... Então, hoje, o último tema da aula de hoje vai ser o canhoneio. A gente vai se aprofundar nele. Então, eu já tinha comentado com vocês sobre a lógica disso, né? Então, isso lá atrás, né? Você bota lá em 1900, 1910, 1920, era bem rudimentar, né? Tem relatos aí não oficiais, né? Que dizem que descia um pedaço de madeira, né, com arma amarrada em arame e puxava o arame lá de cima e disparava contra a formação. Isso com o intuito de ter mais contato. Tá? Então, era uma coisa bem assim, não controlada. Tá? Então, a balística evoluiu, né, principalmente essa balística voltada para a exploração de minério, para a exploração de petróleo. Tá? Então, hoje em dia, consegue-se ter uma melhor performance, né? Uma melhor exatidão
no que diz respeito a canhoneio. É isso, é um canhão. A máquina de canhoneio nada mais é que um canhão, porque ela faz disparos. Tá? Então, ela acontece justamente aí, você pode usar ela na cimentação, mas depois a gente já pode canhonear não com o intuito de cimentar, mas com o intuito de produzir. Tá? Agora eu já vou falar ela mais aqui nesse intuito de produção, ao invés daquele intuito lá de fazer o canhoneado para cimentar. Tá vendo que é o que está registrado aqui. Então, a ferramenta chamada de canhão, né, gun machine, que ela é em inglês, na literatura em inglês ela está assim, é descida no poço para abrir vários furos no revestimento em frente à zona de interesse. Zona de interesse é esse daqui, ó. Tá? Então, esse daqui é o meu reservatório, e dentro do meu reservatório tem uma zona de interesse. Qual é a minha zona de interesse? Parte do óleo. Tá? Um perfil CCL descido, isso daí a gente já viu, né? Então, por quê? Quando eu desço o CCL aqui, ó, junto com o canhoneio, ele vai me falando justamente a quantas luvas eu tô. Então, eu consigo ter noção da onde eu tô, da onde a máquina de canhoneio tá, a partir da quantidade de luvas. Então, ela vira uma métrica, tá? Ela vira como se fosse placas, né? De sinalização no que diz respeito à profundidade do poço. Então, ó, a operação de canhoneio tem por finalidade colocar a formação produtora em contato com o interior do poço revestido, através da perfuração de revestimento, do cimento e da formação com potentes cargas explosivas. Então, ela detona tudo. Ela detona o aço, detona o cimento e a formação. E ela pega parte do fluido. Então, ela sai arrastando tudo. Né? Com isso, fluidos contidos na rocha terão caminho para fluir por dentro do poço, somente quando a pressão hidrostática em frente aos furos permitir isso. Né? Vocês lembram que de início eu tenho que ter uma pressão aqui, ó, maior do que a pressão daqui? Né? Porque agora eu não quero produzir. Tá? Então, os canhoneados, né, que são esses furos feitos pela máquina de canhoneio, são túneis cônicos. Tá? Eles ficam com esse aspecto cônico. Aqui, só para vocês entenderem o que são esses canhões, não é? Então, ele tem uma cápsula, né, um container aqui, que é a parte, a base, né? Aqui vem a pólvora, tá? A carga explosiva, o detonador vem aqui, o gatilho, e o outro liner aço mais frágil aqui. Tá? Então, o liner cônico é o projétil que perfura o revestimento. Tá? Então, isso daqui é como se fosse a capa da bala, tá? De uma arma, de uma arma, né? De um revólver. Então, aqui, ali dentro da bala, nós temos ali uma carga explosiva e que ela é revestida por um liner cônico. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, ela é descida aqui, só que ela é feita por disparos por cabo elétrico. Tá? Então, a ignição é feita por pulsos elétricos. Então, olha aqui. Ó, essa ilustração ela é interessante justamente porque ela dá uma visão aí geral de como ficaria a disposição 90 graus. Tá? Então, normalmente, a máquina de canhoneio ela faz isso. Ela dispara, tá? A cada 90 graus, como vocês podem ver, e com distanciamento de um pé. Tá? Um pé aí é 30,48 centímetros, se eu não me engano. Então, aqui com a diferença de altura de um pé e sempre a 90 graus. Tá? Então, essa é uma disposição de carga com defasagem de 90 graus. Tá? É bem típico. Tá? É claro que você pode ter outros tipos de defasagem, de 120 graus, de 180 graus, aí, enfim, vai depender da necessidade do cliente. Aqui está falando que as cargas são dispostas, é alojada de forma conveniente no interior dos canhões, é feita de modo a alterar ao redor do diâmetro do canhão. Tá. Chamada densidade de tiro é a quantidade de cargas colocadas por unidade de comprimento do canhão. Tá? Então, olha lá. Então, 4 cargas por pé, né? Ou 12 cargas, 12 tiros, disparos por pé. Então, essa é a densidade de tiros. Tá? Então, quanto maior a densidade de tiros, maior o número de furos feitos no revestimento por unidade de comprimento. Isso pode ser bom e ruim, porque quando você começa a fazer tiro muito próximo um do outro, tá? Você pode ter o risco de juntar eles, tá? E eles virarem uma unidade cônica só. E quando isso acontece, você acaba favorecendo aí danos à formação.
está acabando aqui, eu não vou conseguir terminar esse conceito, tá? Vou tentar só mais esses 2 slides. Então, aqui, ó, só para vocês terem noção, né, ele atinge 4 milhões de PSI de pressão, a velocidade de 6 metros por segundo. Então, só para a gente ver aqui, ó, pressão, pneu, carro, PSI. Então, só para ter a calibragem, 0,14, PSI, 35 PSI, tá? Então, um pneu de um carro, né, a pressão aí está em torno de 35 PSI. Acabei de ver aqui na internet. Então, vocês já ouviram um pneu de carro estourando? Né? Ele faz um barulhinho, não é? Ele tem uma certa pressão. Então, aqui, a pressão é de 4 milhões de PSI. Pra vocês terem noção do disparo dessa carga. É a velocidade de 6 mil metros por segundo. Então, você vê. E ela só consegue penetrar cerca de 10 a 30 polegadas. Tá? Então, lembrando que a polegada é 2,54 centímetros. Então, ali, ó, 25 centímetros, 50, 75 centímetros, não chega a 1 metro de profundidade do canhoneado. Tá? Então, aqui olhando por cima, a máquina de canhoneia isso, daqui é rocha, né? Então, olha lá a profundidade e o formato que o canhoneado vai ganhando. Tá? Então, só para vocês verem aqui. O diâmetro é cerca de meia polegada, tá? 1,5 centímetro, 1,25 centímetros, mais ou menos, né? E esse daqui são os detritos gerados pelo canhoneio. Por quê? Quando eu disparo, olha, eu tenho a carga explosiva, eu tenho aquela capa do metal, da carga explosiva, eu tenho fluido, eu tenho revestimento, eu tenho cimento e formação. E o que acontece com isso? Vira poeira cósmica? Some? Não, vira detrito. Tá? E esses detritos, eles podem acabar vedando, tá, aqui o canhoneado e eu causar um dano, tá? Mas um dano que pode ser remediado, tá? Então, essa zona compactada, ela acaba ficando com a permeabilidade reduzida, tá? Então, esse fluido aqui, inicialmente, ele vai ter dificuldade de fluir. A gente vai ver lá na frente como isso acontece. Então, logo após o disparo, né, antes de haver a produção, eu vou ter isso daqui, uma zona danificada, por conta dos detritos da carga. Quais são os detritos da carga? A pólvora, o metal da cápsula da pólvora, o fluido de completação, o revestimento, o cimento e a própria formação. Após algum tempo de produção, ocorre a limpeza dos furos. Tá? Então, por isso que os primeiros fluxos, eles são justamente para limpar. Tá? Então, as primeiras horas, né, de fluxo é justamente para limpar esses detritos causados pelo canhoneio. Tá? É isso. Então, vou pausar aqui, que a aula de hoje vai até aqui hoje.